Imagina isso. Um quarto escuro. Só uma luz acesa. A tela. Um personagem quadrado correndo. Moedas. Sons. Explosões coloridas. E uma criança, completamente hipnotizada. Parece inocente. Só um joguinho. Mas e se eu te dissesse que talvez o Roblox esteja treinando o cérebro de uma geração inteira a perder a capacidade de estudar, a perder a capacidade de focar, de ler, de ficar em silêncio. E o pior, isso pode estar acontecendo exatamente agora dentro da sua casa. Porque o Roblox não é só um jogo. Ele é uma máquina neuropsicológica construída para prender atenção. E quanto mais novo é o cérebro, mais perigoso isso fica. Então já se inscreve agora porque o algoritmo provavelmente não vai te mostrar esse vídeo de novo. E aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina. O Roblox não compete com Fortnite, nem Minecraft, nem Free Fire. Ele compete com a realidade. E isso muda tudo. Porque estudar exige esforço. Ler exige silêncio. Aprender exige paciência. Mas o Roblox entrega o oposto. Recompensa instantânea. Novidade infinita. Estímulo sem parar. É como colocar o cérebro infantil dentro de um cassino digital feito especificamente para nunca deixar a mente descansar. E o mais assustador, isso não acontece por acaso. A maioria das pessoas acha que dopamina é prazer. Mas não é. Dopamina é expectativa. É o cérebro dizendo: talvez a próxima recompensa venha agora. E o Roblox entendeu isso perfeitamente. Toda hora o jogo te entrega alguma coisa. Skin nova. Badge. Item raro. Moedas. Som satisfatório. Animação brilhante. Gente interagindo. Ranking. Surpresa. Seu cérebro começa a entrar num estado constante de antecipação. E sabe qual indústria usa exatamente o mesmo mecanismo? Cassinos. Máquinas caça-níquel. Porque o cérebro humano fica obcecado por recompensas imprevisíveis. Quando você nunca sabe quando vai ganhar, você continua tentando. De novo. De novo. De novo. E aí começa o problema. Porque o cérebro infantil ainda não tem freio suficiente para lidar com isso. O córtex pré-frontal. A parte do cérebro responsável por autocontrole, foco, disciplina, tomada de decisão. Só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos. Ou seja, crianças e adolescentes têm um sistema de recompensa muito forte. E um sistema de controle ainda fraco. Agora pensa nisso. Você pega um cérebro extremamente plástico e coloca ele durante horas dentro de um ambiente hiperestimulante. O que acontece? Neuroplasticidade. O cérebro se adapta ao ambiente. Ele aprende. Eu quero recompensa rápida. Eu quero estímulo constante. Eu quero novidade o tempo inteiro. E aí vem a parte pesada. Depois de horas recebendo dopamina instantânea, abrir um livro começa a parecer punição biológica. Porque estudar não libera estímulo imediato. Ler não explode luz na tela. A matemática não toca música satisfatória a cada 3 segundos. Então o cérebro começa a rejeitar esforço profundo. E isso pode destruir a capacidade de foco ao longo do tempo. Talvez o maior efeito do Roblox não seja o vício, mas a destruição da tolerância ao tédio. E isso é muito sério neurologicamente. Porque o tédio sempre foi importante para o cérebro humano. É no tédio que o cérebro reflete, imagina, cria, desenvolve atenção profunda. Mas agora, o cérebro moderno vive em bombardeio constante. Rolagem infinita. Vídeo curto. Luz piscando. Notificação. Roblox. TikTok. Dopamina. Mais dopamina. Mais dopamina. E aí acontece uma tragédia silenciosa. Tem criança conseguindo passar 7 horas num jogo, mas não consegue ficar 10 minutos lendo. Não consegue assistir uma aula inteira. Não consegue conversar sem pegar o celular. E isso não significa que ela nasceu menos inteligente. Significa que o cérebro dela está sendo condicionado para hiperestimulação constante. Agora vem a parte mais desconfortável. O Roblox não é construído apenas para divertir. Ele é construído para retenção. Quanto mais tempo a criança fica, mais anúncios, mais compra, mais monetização, mais chance de gastar Robux. A atenção virou produto. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas da internet moderna. Porque hoje, as maiores empresas do planeta estão competindo pelo seu sistema nervoso. Literalmente, cada som, cada animação, cada recompensa. Tudo é calculado para manter você conectado o máximo possível. E crianças são os alvos perfeitos. Porque o cérebro delas ainda está aprendendo a dizer não. E calma. Isso não significa que jogar Roblox automaticamente vai destruir alguém. O problema não é a criança. O problema é exposição excessiva. Falta de limite. Falta de equilíbrio. Qualquer hiperestimulação constante pode alterar comportamento, foco e rotina. O cérebro humano simplesmente não evoluiu preparado para esse nível absurdo de estímulo digital. E talvez a gente esteja descobrindo isso tarde demais. Porque essa é a primeira geração da história crescendo completamente cercada por algoritmos de retenção. Pensa nisso. Enquanto você assistia a esse vídeo, milhões de crianças estavam conectadas agora mesmo, recebendo estímulo atrás de estímulo.
Dopamina atrás de dopamina. Treinando o cérebro. Sem perceber. E talvez o mais assustador sobre o Roblox. Não seja o jogo, mas o fato de que ninguém sabe ainda qual será o efeito disso depois de 10, 15, 20 anos. Talvez a gente esteja criando uma geração que perdeu a capacidade de viver no mundo real sem estímulo constante. E se isso for verdade, o problema acabou de começar. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.